Estamos em contato com a Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio RS, para destacar um estudo que foi feito que aponta que 46% das empresas varejistas gaúchas irão contratar temporários neste final de ano. E que bom a gente falar de vagas de emprego. A gente está numa região que sofreu bastante, que teve um mês de maio bastante pesado, não só o Vale do Taquari, mas todo o Rio Grande do Sul por conta da enchente. Ainda assim, aqui na nossa região, estamos com saldo positivo em mais de 2.000 empregos gerados ao longo do ano. E é uma época em que serve para aquelas pessoas que estão desempregadas, daqui a pouco mostrarem o seu serviço e, quem sabe, não ficarem apenas no trabalho temporário, depois permanecerem com o emprego. Ou aquelas pessoas que estão precisando de um emprego somente para esse período, ou mais uma oportunidade de trabalho. A gente vai saber um pouco mais desse momento que está entrando o Rio Grande do Sul, o Brasil como um todo, porque estamos entrando nas festas de final de ano. A gente sabe que a procura por presentes cresce bastante, tem outras demandas também, tem férias, e aí as pessoas que tiram férias precisam ser substituídas em seu emprego, e por isso que surgem essas oportunidades. Patrícia, obrigado por mais uma vez atender a Rádio Dependente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia para você, bom dia também para todos os ouvintes da rádio. Vamos falar um pouquinho mais dessa pesquisa, então, como é que ela foi feita, se isso reflete aí números de outros anos também, se é algo que mudou em relação a 2024 por conta de tudo que o Rio Grande do Sul passou. Bom, essa pesquisa é uma pesquisa já tradicional aqui da FEComércio. Nós estamos na 13ª edição da pesquisa de temporários, então uma pesquisa de longa data, em que nós investigamos aqui a intenção de contratação em 5 grandes cidades do Rio Grande do Sul. A gente pega a principal cidade, cada macro-região do estado. Nós visitamos presencialmente estabelecimentos varejistas que são tipicamente contratantes nessa etapa do ano, e nós questionamos as pessoas, né, que representam esses negócios sobre a intenção de contratação, mas principalmente sobre o perfil de quem vai ser contratado. Então, a ideia com essa pesquisa é a gente ter claro aí o perfil desse possível contratado para incentivar justamente as pessoas a procurarem essas vagas de emprego. Sabe que hoje uma das grandes reclamações que existe entre todos os empresários é justamente a falta de mão de obra. Nós temos muitas oportunidades, muitas vezes a entrada do mercado de trabalho via a vaga de temporário é uma importante porta que se abre, principalmente para quem nunca trabalhou na vida, né? Então, nós estamos num momento bem interessante para quem quer começar aí a trabalhar, começar a procurar emprego. Então, para quem está nos acompanhando aí, né, já surgiu esse interesse em quem sabe ocupar uma dessas vagas. São vagas para vendas, para caixa? Quais são essas vagas disponíveis? Majoritariamente, o varejo, nessa etapa do ano, procura vendedores. A gente sabe, né, que esses meses finais do ano, eles têm um aumento de demanda natural em virtude tanto do aumento da renda das pessoas, porque tem o pagamento de 13º, mas também existe uma pressão, né, social de compra de presentes para as pessoas trocarem ali na época do Natal. Tem a Black Friday também, que movimenta bastante o comércio gaúcho. Então, a gente precisa de gente efetivamente para a linha de frente. E o que a gente precisa nesse momento? De pessoas especialmente que tenham disponibilidade de tempo. Se você tiver ensino médio completo e tiver, por exemplo, experiência, você é um candidato premium para esse mercado, né? No sentido de que você é justamente o perfil que está se procurando. Mas se a pessoa não tem, por exemplo, não pode desistir também, porque daqui a pouco ela, né, alguma dessas empresas aí vai abrir a vaga e vai se disponibilizar ali também a, quem sabe, ensinar a pessoa que não tem essa experiência, mas tem vontade de aprender. Mas vamos lá, a característica mais importante que ficou em primeiro lugar foi a disponibilidade de tempo, Sim. né? Então, se você tiver disponibilidade de tempo, vamos lembrar que nessa época é muito comum o varejo ter horário estendido, né? Abrir sábado à tarde, abrir domingo. Então, quem tem essa disponibilidade já tem uma vantagem, né? A experiência, muitas vezes, ela é o desejável, mas ela não vai ser barreira
Por quê? Porque a gente precisa de gente. Então, a gente precisa de gente com boa vontade, que esteja disponível a aprender. E fica aqui o recado também, né, para as empresas. Toda e qualquer pessoa, independentemente da qualificação e da experiência, ela precisa ser treinada para atuar naquele ambiente. Porque, afinal de contas, né, se a loja quer vender, ela tem que explicar como é que ela quer que o seu produto seja vendido. E esse índice de 46% é até um pouco maior do que nessa mesma época do ano passado. É um índice que é razoável, tá? Existe flutuação ao longo do tempo, ele não é um índice extraordinário, né? E ele também não é um índice baixo, tá? O que a gente tem, ele está dentro do esperado. Quando a gente vai olhar ali sobre a questão relacionada, por exemplo, à efetivação, a gente também encontra um índice esperado. 28,6% das pessoas que foram que serão contratadas, né, como temporárias, têm a chance de permanecer aí depois do período de contratação como temporária, de permanecer no emprego. Então, os números vieram dentro do razoável. A pesquisa, ela foi, claro, ela foi feita em Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul e Juí, Pelotas, né, nessa região, nessas regiões. Mas isso deve refletir de alguma forma nas demais regiões também, provavelmente. Essas cidades, elas agem na nossa pesquisa como representativas do Estado. Então, a pesquisa, ela não tem significância estatística, por exemplo, para representar Porto Alegre, nem representar Santa Maria, nem representar Pelotas, Caxias ou Ijuí. Ela representa o Rio Grande do Sul. Então, o que a gente vê na pesquisa é um perfil médio de contratação para o Rio Grande do Sul. O que mais a gente pode destacar em relação a esse período, né? Você destaca aí a questão da disponibilidade de tempo, né? A gente sabe que muitas vezes, especialmente o trabalhador, aquela pessoa que está querendo se inserir no mercado de trabalho, ela quer, mas também não tem tanta vontade, porque muitas vezes, vai ter que trabalhar em final de semana, vai ter que trabalhar de noite. Aí a pessoa já meio que diz, então não sei se isso é para mim, quero trabalhar por conta. Está se percebendo esse movimento também no mercado de trabalho no Rio Grande do Sul e que tipo de orientações dá para passar para essas pessoas ou até para os empregadores, para daqui a pouco oferecerem algo um pouco diferente, já que a nova geração tem mais esse perfil, Patrícia? Olha, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que existe uma idealização do que é o trabalho e existe o que é o trabalho de verdade, né? O trabalho que faz com que as pessoas saiam de casa todos os dias e vão ao mercado encontrar basicamente o seu sustento, né? O que a gente tem que pensar é que quando a gente fala de um comércio, por exemplo, que tem disponibilidade de atender o consumidor, do outro lado ele precisa ter os seus trabalhadores, né? Então, todas essas facilidades de a gente conseguir comprar as coisas nos horários mais diversos possíveis, do outro lado existe pessoas trabalhando para que isso aconteça. O grande problema que a humanidade sempre teve foi o problema da falta de renda, da falta de emprego, né? Hoje a gente tem emprego e esse emprego é gerador de renda. O que eu posso dizer para vocês é que tem pessoas que entram muitas vezes nessas vagas temporárias, constroem carreiras dentro das empresas, daqui a pouco elas viram posições importantes em grandes organizações. O varejo não é mais formado simples e unicamente de pequenos negócios, né? Hoje a gente tem verdadeiras fortunas, né, sendo construídas a partir de redes varejistas. Então, eu acredito que as pessoas têm que entender qual é a sua necessidade agora. Se a sua necessidade é de geração de emprego e renda, né, de ter um emprego e ter renda, aqui a gente tem uma janela aberta, né? Uma janela não, uma porta escancarada. As pessoas têm que ir em busca dessas oportunidades para construir um futuro melhor para si mesmas. Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante. Quando a gente está falando de contratações, uma pergunta que muitas vezes aparece é, tá bom, mas onde estão essas vagas? Grande parte das vagas está sendo oferecida justamente nos próprios estabelecimentos comerciais. Então, é aquele pequeno estabelecimento que bota a plaquinha, precisa de vendedor, seja o grande estabelecimento comercial que vai ter lá no seu departamento de RH alguém contratando também. Então, nessa época do ano, que a gente às vezes visita as lojas em busca de presentes, quem sabe alguém leva para casa na sacola também um emprego. Verdade.
Estamos conversando com a economista-chefe da FEComércio, a Patrícia Palermo. E justamente a respeito dessa conexão, ou possível conexão entre o empregador e o possível empregado. Outras formas, claro, a gente vê plaquinhas, a gente até já vê, já percebe em vários estabelecimentos essas plaquinhas de contratação, mas outras formas que daqui a pouco isso pode acontecer. A pessoa procurar algum estabelecimento e também perguntar se tem vaga, rede social, anúncio de vaga na própria rádio, de que forma podem ser feitos esses contatos? A pesquisa deixou claro que aonde é feita a seleção dos novos contratados é basicamente dentro do estabelecimento, tá? Mas, obviamente, né, o garimpo por vagas pode ser feito de várias formas diferentes, né? Você pode ver numa própria agência de empregos, você pode ver nos sites das empresas no Trabalhe Conosco, você pode ver através de redes sociais, você pode ver através de anúncios de rádio. Então, a oferta se encontra espalhada por todos os lugares. O que a gente indica para as pessoas, de fato, é o seguinte: se você quer trabalhar, né, primeiro olhe um lugar onde você gostaria de trabalhar, né, e bata nessa porta, né, porque é muito melhor trabalhar num lugar que a gente tem o desejo de trabalhar nesse lugar, né. Mas se você precisa trabalhar, que muitas vezes é muito mais imperativo, né, distribua seus currículos nesse momento, né? Grande parte dos lojistas que responderam às nossas pesquisas disseram que a grande época de início dos trabalhos é justamente o mês de novembro. Então, nós estamos iniciando aí o mês de novembro. É um momento de bater perna por aí e, quem sabe, conseguir um bom emprego. O momento já é agora, então, Patrícia? O momento é o essa vaga, agora, o deve abrir mais agora é para o mais frente? importante, né? Oi, repete. Eu pediria se o momento é agora ou se pode ser até mais para frente. Não, o momento é agora. O core das contratações é exatamente agora, no mês de novembro. E a questão de salários, o que normalmente é oferecido para o trabalhador e quanto tempo que é essa vaga temporária? Como é que fica a questão da legislação? Quando ele assina, já diz, não, ó, você está sendo contratado para ficar aqui durante 2 ou 3 meses. Depois disso, a gente vai te desligar, isso já está no contrato, mas é claro que a pessoa pode ficar. É mais ou menos assim que funciona? Como é que é essa questão da legislação e questão salarial também? Bom, a pesquisa não faz a apuração de salários, tá? Até porque grande parte das vezes, quando você trabalha com vendas, existem vendas comissionadas. Então, grande parte do seu trabalho também depende do seu esforço e sua capacidade de venda, né? Quando a gente fala sobre a questão do período que as pessoas vão ficar vinculadas, né? Grande parte dos nossos respondentes disse que a contratação se dá através de um período de experiência, que são aqueles 3 meses, né? Então, por quê? Porque se der certo, ele de fato pode ficar. E aí eu queria ressaltar algo importante. São poucos os momentos do tempo, em termos de sazonalidade, em que, por exemplo, um vendedor pode, de fato, mostrar o seu trabalho quanto nessa época do ano. Nessa época do ano, você encontra um consumidor com mais renda e com mais disponibilidade de fazer compras. Isto é, você encontra um consumidor, vamos dizer assim, mais aberto para comprar. Então, o seu esforço de venda ele precisa ser menor. Então, é um excelente momento para você aprender técnicas de venda, você aprender a fazer a venda acontecer, porque você tem do outro lado um consumidor que não tem barreiras tão elevadas. E nesse momento também, as próprias empresas, elas podem comparar o resultado desses vendedores novos, desses novos integrantes das equipes, né, com integrantes antigos. E a gente sabe, né? Por exemplo, vou fazer uma metáfora futebolística aqui, né? O técnico fica muito mais seguro de trocar um jogador quando ele botou um reserva em campo e esse reserva fez um bom trabalho, né? Então, tipo, é um momento. É um momento para as pessoas tentarem dar o seu melhor e também para as empresas, muitas vezes, né, dar aquela chacoalhada nos seus times, renovarem a sua força de trabalho e renovar a energia da equipe. Em termos de setores, em função de ser final de ano, Natal, enfim, é geral, ou é mais no setor de roupas, calçados, eletrodomésticos, que são, digamos, talvez os presentes que as pessoas mais buscam, ou é geral? A pesquisa, ela
faz uma abordagem ampla, mas o maior número de respondentes se deu na área de vestuário. Mas certamente essa movimentação ela acontece praticamente para todo o setor varejista que vê nesse final de ano aumento de demanda. E isso eu queria ressaltar aqui, né? Existe toda uma gama de trabalhadores temporários que não estão sendo abarcadas nessa pesquisa, que são os temporários para os serviços, como, por exemplo, o que acontece no litoral. A gente sabe que existe uma grande movimentação de pessoas para o litoral nessa época do ano, também para outras regiões turísticas do estado, mas especialmente o litoral, e isso cria uma série de oportunidades também para pessoas trabalharem no período como trabalhadores temporários. A chance de efetivação, nesse caso, é diferente, né? Mas a gente está falando única e exclusivamente aqui dos temporários para o varejo. Existe depois toda uma movimentação de temporários para os serviços também. Ok. Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, obrigado por atender a Rádio Independente. Um bom final de ano. Muito obrigada para vocês também. Um grande abraço e um abraço para todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada, economista-chefe da FEComércio, Patrícia Palermo. Chegou o momento, né, Ricardo? Quem está em busca de trabalho, ou quem tem vagas, né, de fazer esse encontro aí, para prestar esse atendimento agora para final de ano, claro, mas quem sabe, né, já garantiu o emprego para o ano todo que vem. Ela falou em 28%, né, das pessoas que são contratadas de forma temporária acabam ficando depois. Claro que não vai ser simplesmente na base da pesquisa, a pessoa tem que fazer por onde, né? Tem que mostrar serviço. E 46% das empresas varejistas do estado do Rio Grande do Sul vai contratar então temporários. É agora, está aberto o período, como ela falou, agora é o momento já de procurar essa vaga, certamente as empresas estão anunciando também. E que bom que a gente tenha vagas, né? O pior seria ter muita gente procurando trabalho e não ter vagas. E isso é o ano inteiro, né? Aqui na região, especialmente, a gente percebe isso. É uma necessidade, a mão de obra e a mão de obra qualificada, né? Se não tem o estudo, muitas vezes, pelo menos ter a vontade, a disponibilidade, se mostrar interessado. Acho que isso faz a diferença, até muitas vezes mais do que o estudo. Hoje em dia, não adianta a pessoa ter um estudo e não se dedicar. Ser uma pessoa largada, não querer fazer as coisas, ficar reclamando. Uma pessoa que muitas vezes tem menos estudo, mas que tem vontade e dependendo ainda mais, né, do setor, pode fazer mais a diferença. Com certeza.